Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Fala, meu querido e minha querida, tudo bem com você na bênção, firme, forte e constante no Senhor? Eu espero que sim, viu? Porque permaneça assim, porque eu tenho certeza, tenho absoluta certeza que Deus ele vai honrar a sua fé. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, nosso podcast Hora Extra. Já quero te agradecer pela liberdade que você me concede de poder entrar no ambiente onde você está agora, que entre também a paz que excede todo entendimento e a alegria do Senhor aí na sua vida e na sua família. Bom, vamos lá. No nosso podcast hoje vamos falar de futebol, cara. Nós vamos falar aqui com... Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, porque, ó, aguenta aí, porque antes eu preciso falar, sabe o quê? Desses produtos aqui da Low Sugar, né, que está aqui nos abençoando, patrocinando aqui o nosso programa também, junto com o Empório da Fabi. Deixa eu segurar aqui, ó, para vocês já verem. Eu preciso falar, e, gente, pensa no tempero top das galáxias Empório da Fabi. Tem muitas coisas aqui dos produtos da Low Sugar, e depois você vai ver, tá bom? Mas deixa eu falar outra coisa também importante. Nós estamos aqui em Campinas gravando em um dos espaços, dos ambientes aqui da Ridger Comunicação, que é uma das maiores empresas de comunicação do nosso país, e quero fazer um agradecimento todo especial ao meu amigo Danilo. Danilo, não vou cansar de te falar, quero você aqui junto comigo para te fazer um bate-papo legal. Então, Danilo, muito obrigado. Danilo Palma. Anote esse nome aí que você ouviu muito falar sobre Danilo Palma. Vamos lá. Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, com vocês, aplausos aí. Pastor Beto chegando aqui com a gente. Fala, meu querido. Seja bem-vindo, pastorzão. Pastor Marcos. Que alegria poder te receber aqui, mano. Imagina, a alegria é minha, o privilégio é meu, pô. Satisfação. Bom demais. Aqui. A gente tá todo dia junto, mas poder ter esse tempo agora, né? Porque a gente tá conversando na correria ali, vem um atendimento. É uma vida... intensa sua, né, pastor? Com certeza, muito intensa. É pai, é marido, é pastor. Pastor, Aí tem dia que você começa o dia, muitas vezes, fazendo um velório, né? Um velório. Daqui a pouco é um casamento. Daqui a pouco é aniversário. Que vida! A gente transita, né, por intensa, todas né? as áreas, é intenso. A vida de pastor é isso. Mas é maravilhoso, né? É maravilhoso, mas você imaginava que seria, tipo assim, tanta coisa, porque eu quero falar sobre... Claro. Eu sei que muita gente está nos assistindo agora, está nos vendo, vão olhar para vocês, já vão lembrar do futebol. Com certeza. Né? Mas antes de falar do futebol, você tinha uma ideia da questão do pastoreio que seria tão intenso assim, ou era aquela visão... Imagina, eu não tinha nenhuma ideia. Aliás, eu nem imaginava que eu ia ser pastor. É mesmo? Desde pequeno, o grande sonho, né, de todo menino, né? De querer ser jogador de futebol. Sim. E fui para esses caminhos, né? Atrás do grande sonho. E desse sonho nasceu o chamado de pastor e jamais imaginei que ia... Se soubesse que dava tanto trabalho. Não. Eu brinco com os pastores e falo, cara, eu antes eu imaginava, olhava os pastores, admirava. Eu, cara, ser pastor não é fácil, não. Não é fácil. Eu acho que é difícil, eu pensava. Aí depois, hoje eu posso dizer, realmente é muito difícil. Não é fácil. É lógico que é uma grande honra, né? Com certeza. É muito gratificante e tudo, mas é muito pesado, né? É trabalhoso. Eu acredito muito nisso, né? Como a mesma palavra de Deus fala, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Eu acredito que os escolhidos são aqueles que realmente entendem, né? E permanecem. Permanecem, porque é parte do processo. Eu acredito que como toda carreira, né? Como tudo que a vida traz pra gente, as demandas da vida, nós vamos enfrentar obstáculos, situações, né? Sim. Mas aquilo que eu acredito no meu caso e acredito na grande maioria, o que me inspira, o que me permite estar firme em tudo isso é realmente o amor, né? A gente faz com amor, muita gratidão ao Senhor
Então isso para mim Eu costumo dizer que a mola propulsora de tudo foi o amor, né? com Então Deus certeza. cria, Deus certeza. envia o seu único filho Com ali, porque certeza. pelo amor, né? Uma Que paixão, coisa né? Eu tenho paixão por isso, cara. Que coisa boa. E eu percebo isso Louvado todos os seja dias quando Deus. eu vejo, né? A gente conhece muita gente e a gente vê que algumas pessoas fazem por obrigação, Com porque certeza. são obrigadas e coisa e tal, outros fazem, mas fazem por obediência, tipo na questão Sim. da murmuração, mas sou obediente, vou fazer. Mas tem quem faz por amor. Louvado E seja é completamente diferente, que nem nós tivemos aqui um bate-papo com a Vitória Quintal. Não sei se você viu, né? Mas assim, Com você certeza. vê, é diferente a gente vê e A benção, ouve Vitória e Quintal. sente o amor no falar, né? Mas vamos lá, falar sobre futebol. Então, você nasceu em Campinas, não? Sou campineiro. Campineiro. Com Eu sou certeza. campineiro de coração, Eu cara. também, eu sou campineiro de nascimento, né? Coisa linda. E aí nasceu em Campinas, e aí como o sonho de todo menino é ser jogador de futebol. É isso aí. Aí como que você foi não digo apresentado, mas como que iniciou, né? Foi uma escolinha de futebol, algum lugar assim? Em realidade eu comecei num projeto de esportes da prefeitura, na Praça Pompeu de Vitor aqui no Nova Europa, né? Nova Europa. Precisamente Praça de Esportes ali. Praça de Esportes. Legal, Precisamente o meu primeiro treinador, que foi o que me inspirou, ele era pai do Danilo. Pai do Danilo. É o professor Celso Palma. Cara, que legal, incrível, olha só. Cara. Eu tô aqui nos estúdios, né? Pois veio logo à minha memória isso. Logo o meu início foi num projeto social e esportivo da prefeitura. Sim. E o treinador era ele, o Celso Palma, né? Que já não está entre nós. Sim. Mas ele foi o meu grande incentivador, ele foi que me descobriu e aí eu comecei esse sonho, essa jornada no futebol, né? Sim. Eu passei pelo projeto, depois aquela coisa de todo menino ir atrás dos testes, né? Naquela época a gente fazia teste para estar nos clubes. Eu tinha recebido primeiro, e isso não foi nenhum teste, eu recebi um convite da Portuguesa de São Paulo, que eles me viram num jogo amistoso nosso, num projeto, e eles vieram atrás de mim. Eu era né, novo, e o meu irmão matou meu sonho. Ele falou que eu não tinha mais meu pai e minha mãe, né? Meus pais faleceram muito cedo. Aos 9 anos eu já não tinha meus pais. E o meu irmão maior acabou sendo meu tutor, o responsável. E ele falou que não, que eu tinha que estudar, que eu não podia mudar para São Paulo, que não tinha condição. E aí... Aí você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12 anos. 12 anos. Jogava qual posição? Eu comecei de lateral, né? Comecei de lateral e depois com o tempo eu fui... Lateral direito. E, incrivelmente eu sou canhoto, né? Mas eu comecei com lateral direito porque foi um improviso. O professor Celso Palma estava precisando de alguém daquele lado e eu fui jogar para aquele lado. E incrivelmente eu descobri que eu chutava melhor com a perna direita que com a esquerda. Foi uma coisa assim interessante. E aí eu comecei de lateral, depois eu fui, com o tempo, me transformei em volante. E essa porta que se fechou da Portuguesa foi assim uma coisa muito forte, né? Eu fiquei meio desanimado, mas continuei. E aí com o tempo, assim, para ser rápido, para ser breve, porque é muita história, eu passei pelo Guarani, tive um tempo no Mojimirim, 15 de Piracicaba, mas o mais forte meu mesmo foi no Guarani, né? Onde eu tive o prazer de Naquela época ali, você jogou com quem? Deixa eu ver. Eu joguei com o pastor Josimar Fonseca. Ele jogava mesmo? Jogava. Deixa ele me ouvir falando isso. Não fala isso não, que ele... Eu não vi ele jogando, não né? Isso não, que ele... O Pastorzão, o pastor, né, Josimar e do pessoal... Ele devia ser um cara muito acelerado, né? Assim, não, incrivelmente, as posições, ele jogava de centroavante, né? E eu jogava de lateral. Ele brinca muito quando ele conversa, as pessoas falam, ele fala, Pastor Beto era correria, né? Só corria. E eu falo pra ele até hoje, né? Fala, bom, alguém tem que correr, né? Porque você só ficava parado lá, só queria bola na cabeça, pô. Mas ele tinha muito aquilo de trazer. Mas ele era um cara de área, né? Como a gente fala no futebol. E alto também, ele né? era alto, forte, né? Eu, com esse tamanho meu aí, até hoje eu não cresci, né? Então, mas ele era um cara de área. Aí vocês jogaram junto, então, no Guarani? Nós ficamos um tempo junto, e depois eu tive uma passagem pelo Mojimirim, né, pelo 15 de Piracicaba. Legal. E eu voltei e ainda tive uma época ainda que eu pude estar com alguns companheiros que hoje, né, já pararam, mas foram muito famosos.
Mas eu tive o problema da lesão, né? Como o pastor Josimar também, e outros, né? Mas aqui ainda no Brasil? No Brasil. Teve no Brasil. Eu comecei, você vê como são os planos de Deus, né? A gente sempre fala que a gente nunca entende, né? As coisas, mas a gente tem que descansar. Jesus falou para Pedro, o que eu faço agora você não vai entender, você vai entender lá na frente. E eu fui estudar, eu sempre fui um cara determinado no estudo, e eu fui estudar educação física. E eu não estava nem imaginando o que ia acontecer comigo. E eu, na época de juvenil, naquela época, hoje é sub-20, sub-23, sub-15, né? Na nossa época era infantil, juvenil, júnior, né? E eu estava numa transição de juvenil para júnior e sonhando profissional, né? Sim. E eu tive em realidade, tive 2 lesões muito fortes no joelho. Eu tive minha primeira lesão, né? Foi um entorse do joelho. E eu fortaleci, eu fiz 8 meses de fisioterapia. Caramba. E nesse tempo eu estava estudando. Aí na minha segunda lesão, eu estava voltando, aquela fome, aquele desejo de voltar a jogar. O meu treinador falou, cara, você treinou bem, o departamento médico liberou você vai pro jogo no sábado. E no sábado eu fui pro jogo, eu até fiz um gol. Nós ganhamos 2-1. Contra quem jogou? Era o Itapirense, era um jogo amistoso, não era nem jogo ainda do campeonato, nós estávamos em pré-temporada. Aí eu fiz um gol, tava o jogo bom, tudo, e eu no final do jogo, numa jogada boba ali, que eu ainda li a jogada, né? Eu conhecia mais ou menos o estilo do rapaz que estava jogando pelo lado lá, pela ponta. Eu falei, eu conheço o estilo dele, ele vai cortar para dentro, né? E eu fui tampar ele, né? A gente chama perfil, isso aí a gente dá o lado para ele entrar pro outro lado. Eu tava jogando com uma chuteira, o pessoal do futebol sabe, quem não conhece futebol não fica meio perdido, né? Mas a gente fala que a chuteira é de 6, né? São 6 cravos e ele é de alumínio desse tamanho. E ele ficou enterrado no gramado e eu girei sobre o mesmo joelho. Aí eu caí, foi uma dor terrível. Imagina. E o médico chegou, me olhou e eu lembro que eu olhei pro banco de reserva, meus companheiros estavam todos com a mão assim. Eles já tinham sentido o pior, né? E ele falou pra mim, olha, vai pro vestiário, toma banho, 48 horas, a gente não pode falar nada antes disso. E assim foi a minha segunda lesão, né? E eu lembro que eu fui não sei se eu tô pulando alguma etapa aí, mas já permitindo, se você me permite falar disso, eu fui pro vestiário, a gente, sabe, aquele ambiente chato, eu quieto, e eu tava indo na igreja, né? Eu, desde muito pequeno, vou na igreja, tive aquelas derrapadas, né? Um tempo na igreja, um tempo fora. Mas eu fui pro meu carro e eu lembro que era um sábado e eu fui pro culto. Fui pro culto orar. Com muita dificuldade para andar, chorando lá. E Deus não falava nada comigo. Passaram as 48 horas, os médicos falaram para mim, a tua carreira acabou. Você teve uma ruptura muito forte, já foram 2 juntas e o clube não vai investir em você, né? Você não tem expressão pro clube. Caramba. Então, naquela época, as operações, as cirurgias eram muito caras, com os maiores especialistas. Hoje é uma artroscopia, você faz 2 furinhos e sai andando, né? Meu Deus. E aí imagina como é que foi todo esse... Foi um balde de água fria, né? Esse a única coisa que me ofereceram foi a fisioterapia para continuar tratando, mas que a carreira eu não podia mais jogar. Mas vamos lá, agora eu vou acelerar um pouquinho. Então, mas depois você volta. Como que você foi parar no México? Então, aí é onde eu queria chegar. Aí que loucura isso. Eu recebo essa notícia, eu continuei tratando ali mesmo, na fisioterapia ali do clube, do Guarani, e eu estava estudando a carreira de educação física. E eu tinha um companheiro, tenho ainda, é amigo, né? O Ailton, foi um centroavante, jogou no Guarani, depois ele fez muito sucesso na Alemanha, ele tá lá até hoje, e a gente estava junto, saindo junto do clube para ir almoçar, e foi incrível, foi uma coisa assim louca, né? Porque o empresário estava negociando ele com o futebol estrangeiro, e numa mesa assim, conversando, almoçando, ele falou para ele, né, pro empresário Ailton, falou, poxa, precisa ajudar o Beto, não tá podendo mais jogar, e cara, que vai ser da vida dele, da carreira dele, não vai ter carreira.
Aí eu falei, não, pô, tô na educação física, tô de boa. E acendeu uma luz, o empresário falou, cara, eu vou colocar você num pacote, você vai Que ir legal, cara. pro México, que nós estamos vendendo o Ailton para lá, e vamos ver que a gente consegue lá. Eu sou empresário, a gente tenta fazer alguma coisa. Falei, pô, beleza. Assim, sem entender muito o processo. E aí eu tô num culto nosso na igreja lá, aí tá a pregação lá, e a hora que eu fui pro altar, uma voz, né, que hoje a gente sabe que é o Senhor, o Senhor veio e falou no meu coração, falou assim, eu tô tirando você daqui e tô te levando para outro lugar. E foi uma confirmação. Sim. E eu via nesse momento da oração, eu tive uma visão de um lugar cheio de montanha. Aí eu fiquei imaginando, falei, pô, será que é praia, Serra Negra? A gente pensa aqui já. Pensa aqui, mas eu tinha o convite para ir para fora. E eu fui para fora, eu fui pro México, o Ailton foi vendido para um clube que é o Tigres, e eu fui junto no pacote para ver o que ia acontecer. Quando nós estávamos aterrissando lá, é uma cidade que chama Monterrey. Monterrey. Quando nós estávamos aterrissando lá, desde a vista do avião, da janela do avião, assim, para ser rápido, a cidade é toda de montanha. Cara, é incrível. Já foi confirmando aquela visão que teve. Aí eu comecei a entender algo que Deus estava fazendo. Eu cheguei lá na cidade, ele foi apresentado, e é incrível porque eu comecei a ir nos treinamentos e eu ainda não tinha nada acertado. E para mim, tudo ali, eu estava no último ano da faculdade, e ali tudo para mim era lucro ali, né? Qualquer coisa que acontecesse para mim era lucro. E eu estava num treinamento ali, eu estava sem fazer nada, esperando o que fosse acontecer. Então eu vi uns cones lá, vi umas bolas, umas coisas, eu decidi pegar e carregar e levar até onde estava o preparador físico do time profissional. E eu fui levando lá. E até eles falavam, e eu num espanhol muito dificultoso, não falava nem bem, eles ficavam até bravos comigo, porque tem um roupeiro que ele faz essa função, né, o auxiliar de campo, que a gente fala no futebol, e eu comecei a fazer isso. Então o que aconteceu? O preparador físico viu, e aquilo chamou a atenção dele, ele veio falar comigo. E ele perguntou para mim o que eu fazia. Eu falei, eu era jogador, parei de jogar pela lesão, e agora eu tô estudando educação física. E ele começou a me olhar, meu comportamento, e ele falou, amanhã você vem de novo? Vem. Eu fui de novo, fiz as mesmas coisas, e ele não falou mais nada, até que lá pro quarto, quinto dia, ele me chamou e falou, cara, eu tô precisando de um auxiliar de preparação física, no profissional, e eu vi a tua dedicação a carregar as coisas. O que você sabe de preparação física? Eu falei para ele, eu não sei nada. Eu tô estudando apenas. O que eu conheço é o exercício que eu fazia, que eu jogava. E ele falou para mim assim, você gosta de aprender? Eu falei, eu adoro. Ele falou, eu gostei de você, porque você falou a verdade para mim. Cara, que legal. Você foi humilde de falar que você não sabe nada. A partir de hoje você vai ser meu auxiliar. E eu pulei diretamente de não saber o que ia acontecer para o profissional. Tinha gente lá dentro da instituição do clube esperando anos uma oportunidade. E eu cheguei direto no profissional como auxiliar dele. E chegou Terminei a carreira, voltei para o Brasil para terminar tudo e cheguei no Tigres, né? Que legal. Que naquela época não era nada e hoje é um dos clubes mais expressivos do México e talvez um dos mais ricos da América Latina, né? Então teve uma participação muito especial nessa trajetória do Tigres. Com certeza, porque nós chegamos lá e o projeto do clube era internacionalizar o clube. E eles é um clube muito poderoso, financeiramente, de torcida, e eu tive o prazer de passar por isso. Eles tinham acabado de subir da segunda divisão para a primeira, e eu tive o prazer de estar nesse projeto, em que depois se tornou internacional, Copa Libertadores de América, e tudo isso. Que coisa linda. Pastor, o nosso tempo, cara, voa, né? Mas assim, já quero deixar o gancho aqui, o convite já, então nós vamos fazer uma série contigo, beleza? Beleza, nós falamos, cara. Então, começamos um pouquinho da tua história, vamos falar sobre essa chegada ali, vamos falar do clube, como é que foi, essa trajetória toda dentro lá. Com certeza. Você já como cristiano, Sim, como dentro cristiano.
do futebol, como que foi isso, né? E depois eu quero saber também, na terceira, pra gente fechar, então, esse ciclo, nós vamos falar sobre a batalha espiritual, que eu sei que México Com certeza. é pesado, né? É pesado. Aqui a gente fala sobre a feitiçaria, mas lá o negócio é outro nível. Ah, lá, aqui, eu não sei se eu devo falar desse jeito ou não, mas o pessoal aqui é juvenil, né? É juvenil. Não, com todo respeito. Sim, claro. Mas nós vamos, então, finalizar, pastor. Obrigado mais uma vez. Imagina, cara. É uma honra poder caminhar junto contigo, aprender todos os dias. Quando eu te ouço, eu aprendo, eu ouço e fico, cara, eu vou absorvendo o máximo. Imagina. E poder conhecer um pouquinho mais da tua história é maravilhoso. E eu convido você para que continue com a gente. Se você quer mandar aí, fala, não, eu quero mandar perguntas. Então nós vamos fazer uma série com eles. Serão 3 programas que nós vamos fazer, 3 podcasts do Hora Extra. Um cara que saiu do Brasil para fazer Hora Extra lá no México. Com certeza. E não é só uma questão financeira, né? É uma questão espiritual, frutos, igrejas que foram implantadas, cumprindo o chamado, cumprindo o ID, e você vai descobrir tudo isso aqui com a gente no Hora Extra, tá bom? Mais uma vez, antes de deixar aqui para que você possa fazer as considerações finais, agradecer a galera da Louçuca, também o Empório da Fabi e a Ridger Produção, que tem nos abençoado demais aqui, através do nosso irmão Danilo Palma. Um abraço para você, queridão. Pastor, vou deixar você fechar o nosso podcast de hoje, fica à vontade. Não, trazendo aqui, né, a gratidão e o convite para que a gente possa continuar participando disso, né? Nós vamos voltar para falar um pouco mais. Mano. Mas deixando algo de Deus para o teu coração, né, nesse dia, que os planos de Deus são perfeitos e Deus não erra. Existem situações das nossas vidas que vêm e parece que não tem sentido, mas Deus tem um projeto perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a fidelidade dele dura para sempre e ele vai fazer o melhor para a tua vida. E com a minha história e o meu testemunho você vai ver o que Deus pode fazer. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes 7:8, que fala que melhor é o final das coisas que o princípio delas. Melhor é como termina do que como começa. Então Deus vai fazer muita coisa na tua vida, vai mudar a tua história e você vai ver que valeu a pena cada coisa que você passou. Porque o final de Deus é muito melhor do que o começo daquilo que você está vivendo. Deus te abençoe. Valeu. E assim encerramos o nosso podcast de hoje. Valeu. Tamo Valeu, junto. cara. Obrigado. Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá.